Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 26 de setembro de 2025. Estamos vivendo a 25ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nome do Senhor, amém? Vai chegando, vai curtindo e vai deixando seu comentário para me ver você. Que bênção nessa manhã nos reunimos aqui no nome do Senhor, amém? Ramon Martins, Deus abençoe, querido Ramon. Deus abençoe Fátima Zanon nessa manhã. Irmã Wanda Silva, que bênção, irmã Wanda. Se ela está aqui ao vivo com a gente. Um grande abraço para o irmão Luiz. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. Irmã Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão assistindo o Manhã com o Evangelho, que vão assistir o Manhã com o Evangelho durante todo o dia de hoje, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa, sobre você, em nome de Jesus. O Evangelho de hoje é Lucas 9, né? Nós estamos numa jornada de Lucas 9. Hoje nós vamos estar lendo do 18 ao 22. Glória sejam dadas a Jesus. Nós começamos na quarta-feira a ler, né, Lucas 9, lemos de 1 a 6, quando nós falamos sobre autoridade, poder e cura que o Senhor nos concede. Ontem, nós não fazemos mais live às quintas, mas foi Lucas 9, do 7 ao 9, aonde, né, o Herodes, né, Tetrarca Herodes, queria conhecer Jesus. Ele estava curioso, né, para saber quem era Jesus. E hoje nós vamos estar meditando sobre a revelação do Messias. Vai dizer assim: aconteceu que Jesus estava orando sozinho. Os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem a multidão dizes que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, outros dizem que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disseram-lhe então: e você? A quem diz que... E a vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus o repreendeu e mandou que não contasse isso a ninguém. E disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, chefes dos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bênção, amados. Que bênção podermos nos reunir nessa manhã no nome do Senhor. Que bênção nessa manhã podermos meditar no Santo Evangelho. Amados, quando nós olhamos para esse Santo Evangelho, é muito interessante, porque eu estou vendo uma série, né? Os Escolhidos. Muito interessante contando as histórias de Jesus. E aí eu vi esse episódio aqui e a gente acaba ficando com aquele episódio que a gente viu na cabeça, né? Conforme nós estamos lendo. Eu queria começar destacando aqui a importância da oração na vida cristã.
Jesus, ele é o nosso maior incentivador e modelo para ser seguido. Como cristãos, homens e mulheres, nós precisamos seguir Jesus na íntegra. O nosso maior desafio não é ir à igreja, eu falei isso já essa semana. O nosso maior desafio não é ser dizimista. O nosso maior desafio não é ser ativista. O que é uma pessoa ativista? Uma pessoa que está em todas as atividades. Mas o nosso maior desafio é seguir o modelo de Cristo. E o texto ele vai abrir dizendo o quê? Que Jesus estava orando sozinho. Os discípulos estavam próximos e Jesus estava orando. Isso significa, amados, que a nossa vida precisa ter o alicerce na oração. Se Jesus, que era Deus, encarnado, enquanto estava aqui como homem, ele tinha um alicerce do seu ministério na oração, no diálogo com o Pai. Imagina nós, que somos tão pecadores e temos tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus. Amados, se Jesus, que só precisaria ouvir o Pai, sem até mesmo parar para orar, ou parava para orar, imagina nós. Por isso começa essa live dizendo para mim e para você, a sua vida precisa ser uma vida edificada, construída, segura na oração. A oração precisa ser a sua maior arma de guerra. Pastor, mas eu tenho que orar pelo quê? Você tem que orar por tudo. Todas as suas decisões precisam ser orientadas, tomadas primeiramente na oração. Por quê? Porque orar é falar com Deus, é dialogar com Deus. Então, se eu antes de eu comprar esse caderninho aqui, eu dialogar com Deus, Deus vai falar comigo se é importante ou não eu ter esse caderninho. Às vezes parece coisas bobas, coisas assim que você pode falar, mas pastor, tem coisas que eu preciso tomar direção na minha vida, tem coisas que eu preciso saber se eu quero ou não. Sim, você tem um livre-arbítrio disso. Mas quando até essas mínimas coisas você ora, Deus responde. Deus responde. E se você nunca viveu essa experiência de apresentar em oração até as mínimas coisas, pode ter certeza, amado, experimente. É coisas sobrenaturais. Quem vive debaixo de oração vive coisas sobrenaturais. Então, experimente. Sabe, Jesus vivia coisas sobrenaturais e manifestava coisas sobrenaturais, porque ele não vivia de qualquer jeito. Ele vivia debaixo de oração. Havia uma época na minha vida em que eu usava muita camisa social, mandava fazer, gostava de mandar fazer. Na adolescência, eu ia muito para a Assembleia de Deus, então eu gostava muito de fazer camisa social. E, amados, eu sonhava com a cor da camisa que eu ia fazer. Ah, pastor, mas uma camisa. Mas eu tinha plena convicção que era o próprio Deus me revelando. Então, quem tem vida de oração, irmãos,
tem vida de dependência de Deus. Deus nessa manhã está nos chamando para viver um tempo de dependência à sua presença. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele apresentava o Pai. Jesus, antes de qualquer coisa, orava ao Pai. E o Pai, em plena comunhão com ele, o Pai respondia. Então você quer parar de quebrar a cara? Conversa com o Pai antes de fazer. Você quer parar de pagar certos tipos de preço? Comece a orar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Qualquer tipo de decisão, a mais simples que for, apresente em oração. Então, o primeiro destaque desse texto de hoje é: Jesus orou e Jesus viveu coisas sobrenaturais. Eu vou orar e eu vou viver coisas sobrenaturais. Eu vou andar em oração, eu vou andar em coisas sobrenaturais. Tudo é do relacionamento que você tem com Deus. Deus se revela muito para a irmã Fátima Zanon, mas Deus quase não se revela para mim. Será que você está buscando na mesma proporção ou maior, mais intensidade que a irmã Fátima? Eu preciso entender que Deus se revela a mim na proporção que eu busco. Haverá pessoas que vão chegar no céu, sim, mas que a intimidade dela com Deus é quase zero. Parece loucura, não parece? Mas vai ter gente lá no céu, com pouca intimidade. Mas por quê? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mudou, amados, os hábitos, mudou o caráter, anda em vida de transformação, mas não se aprofundou com Deus. Se hoje, eu chegar numa casa de uma pessoa que eu quase não conheço, acho que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou ser bem recebido, eu vou beber água gelada, eu vou ganhar um lanche, eu vou viver tudo isso. Mas tudo que na medida do protocolo. Agora, quando eu chego na casa de uma pessoa que eu tenho intimidade, eu entro, eu deito no sofá, eu vou lá na geladeira, abro a geladeira, pego água, volto, pego o biscoito, eu estou na casa da intimidade. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu quero ter intimidade de tal maneira que eu entre na sala do trono, mas não como visitante, alguém que espera ser oferecido alguma coisa, mas no lugar que eu tenho acesso. Semana eu fui lá na casa dos meus compadres, e eu cheguei lá, eu vou na geladeira, eu pego água, eu guardo copo, eu pego biscoito para o meu afilhado. Por quê? Porque eu tenho acesso. É isso que Deus está procurando de mim, de você, pessoas que desejem pela oração ter acesso. Que deseja pela oração não ficar esperando apenas o Pai te chamar, mas entrar na presença. E aí, amados, Deus está nos chamando para esse tempo. Então, a primeira revelação desse texto de hoje é vida de oração, vida sobrenatural. A proporção que eu oro é a proporção da intimidade que eu tenho com Deus. Esse texto ainda vai dizer que Jesus chama os seus discípulos para perto e faz uma pergunta, Jesus aqui já se manifestou para muitas pessoas, já curou muitas pessoas, já multiplicou o pão. O povo já estava doido atrás daquele homem, só que eles ainda não tinham entendido quem era Jesus.
O interessante, amados, que o povo messiânico, né, o povo judeu, eles ainda até hoje, né, estão aguardando um Messias militar. Alguém que vem para restaurar aquela faixa de terra lá no Oriente Médio, em que vai sentar no trono e vai tomar toda aquela terra para os judeus e acabou. Esquecendo-se e não entendendo que o reino do Messias não é nessa terra. O reino do Messias é no céu. E o Messias veio resgatar o seu povo e o seu povo não recebeu. Tanto que havia uma confusão aqui quando Jesus faz uma pergunta e diz: quem vocês dizem que eu sou? Quem eles dizem, né, na verdade, que eu sou? Um vai dizer: tu és um profeta do passado, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista que ressuscitou. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: quem vocês? Enquanto estava quem eles dizem que é, ok, beleza. Eles estão afastados, eles estão longe, eles vêm por causa do pão, eles vêm por causa dos milagres. Mas vocês que andam ali, ó, no meu lado, comigo, quem vocês dizem que eu sou? Amados, tem uma pérola muito interessante para a gente aprender aí. Não adianta apenas andar com Jesus. Não adianta apenas estar na escola dominical. Não adianta apenas, amados, você estar no culto de oração ou no culto de adoração domingo à noite. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, quem vocês dizem que eu sou na intimidade? Só sabe quem é Jesus, quem é íntimo dele. Só sabe quem é Jesus quando você se correlaciona com ele. No evangelho de ontem, né, nós não tivemos live, mas no evangelho de ontem, Herodes queria muito conhecer Jesus, mas o conhecer de Herodes não era de ter um relacionamento com ele. O conhecer de Herodes era ver a manifestação do poder de Deus. Hoje em dia não é diferente, muitas pessoas não vão à igreja para ter um relacionamento com Jesus. Muitas pessoas vão à igreja para receber uma cura divina, uma porta de emprego ou a salvação de um filho que está perdido nas drogas, no tráfico, na prostituição. Só que como é que você vai saber quem é Jesus se você não procurar Jesus para um relacionamento? E o que o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você você precisa me conhecer pelo relacionamento. Eu preciso bater no peito e dizer: eu conheço Jesus. Não de ouvir falar, mas de experiência. Amados, Pedro olhou no fundo dos olhos de Jesus e disse: tu és o Messias de Deus. Ou como dizem outras traduções, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. É isso, querido, que eu preciso e você precisa. Conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não apenas olhando para uma imagem de Jesus morto no crucifixo, amados. Não. Chega, Deus está falando para alguém nessa manhã que não quer que você apenas o conheça como uma imagem de um Cristo crucificado na cruz. Mas Deus quer ter relacionamento com você. Jesus quer ter relacionamento com você. E para mim saber quem é Jesus, eu preciso ter esse relacionamento. Pedro entendeu isso porque estava caminhando com Jesus. Pedro reconheceu isso porque a vida dele
precisava da vida de Jesus. E Jesus nessa manhã está me chamando e te chamando para um relacionamento profundo e estreito, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Sabe, amados, Jesus repreendeu Pedro e falou: olha, não fala isso mais para ninguém. Deixa isso em off, porque eu tenho que terminar de cumprir todo o propósito que o meu Pai me deu. Mas vocês já sabem a verdade, porque eu já me revelei a vocês. Por isso, nessa manhã, amados, uma vida de oração revela um relacionamento com Jesus e revela quem Jesus é em nossa vida. Precisamos nessa manhã termos essa preocupação de não conhecer Jesus apenas de ouvir falar. Jesus no crucifixo. Não tenho nada contra o crucifixo não, tá? Eu tenho até um na beira da minha cama, que ali me lembra de toda a limitação de Jesus e lembra como eu fui salvo das minhas limitações. Mas aquilo não é mais Jesus. Lembra o sacrifício de Jesus. E todas as vezes que eu olho para o Cristo morto, tão debilitado, tão limitado, eu entendo que ele venceu tudo aquilo por causa de mim e de você. Mas eu lembro que existe um Cristo que deseja um relacionamento profundo e verdadeiro comigo e com você. E ele nessa manhã nos chama para isso, para vivermos uma vida de oração e de relacionamento. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã, para sermos como aqueles discípulos que sabia quem era Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã. Você que está aí, faz parte da oração da água, separa a sua garrafinha com água. A minha está aqui, ó. Toda sexta-feira eu consagro a minha água. Vamos orar, consagrando a água da aliança, fazendo a oração do Salmo 91 e colocando todas as nossas necessidades diante de Deus. Pai, muito obrigado nessa manhã por esse evangelho tão lindo, esse evangelho tão profundo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor palestra conosco, porque o Senhor é o Deus de relacionamentos profundos e nós o buscamos nessa manhã através do poder da oração. Pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que esse evangelho se concretize na nossa vida. Que esse evangelho, Senhor, seja um verdadeiro evangelho que venha, Senhor Deus amado, mudar destinos. Pai, nós oramos nessa manhã consagrando a água da aliança, para que aonde essa água, Senhor, foi ingerida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação da glória de Deus. Pai, que haja cura, libertação e que haja um testemunho daquilo que o Senhor faz através da água da aliança. Deus, vai agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Senhor, Deus amado, aonde o homem não pode entrar. Eu vejo Deus entrando nessa manhã para curar uma inflamação na garganta. Eu vejo Deus curando uma inflamação na garganta. Uma pessoa que sempre tem a garganta inflamada, sempre está se sentindo inflamado. Deus está entrando e Deus está curando. Ele me mostra claramente. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, consagra a água da aliança, para que ela seja, Deus, sacramental e seja um sinal visível da Tua glória. Oramos nessa manhã, Senhor, também por todos os enfermos, por todas as pessoas que se colocam, Senhor, em oração, Deus amado,
pedindo oração, Deus amado, se recomendando em oração. Todos os nomes que estão aqui no altar da capela, todos os pedidos, Senhor, nós confiamos a divina providência. Pedimos ao Senhor, Deus amado, que restaure saúdes, casamentos, relacionamentos. Que o Senhor restaure vidas, Pai, nessa manhã, porque só o Senhor tem poder de fazer essas coisas. Abençoa o nosso dia com paz. Abençoa, Deus amado, a nossa entrada, a nossa saída e tudo que formos fazer, Deus amado, no dia de hoje, seja debaixo da bênção e da unção do Senhor. É a oração que nós fazemos, orando a oração universal do Senhor Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, em especial aqui coloco o pedido da evangelista Antônia Lúcia, que o Senhor entre com Deus cura em restauração sobre a vida da Camila Carvalho. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder para mudar destinos. E o Senhor tem poder para mudar situações. Alcança ela, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é um escudo e broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que bom, amados, que você permaneceu até o final dessa live. Deus possa estar te abençoando. Cleide Luiza, Deus abençoe. Evangelista Antônia Lúcia, Denise Souza, todos os irmãos e irmãs. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto. Amém? Amados, se tudo der certo, o Senhor querendo, eu vou estar marcando um culto de ações de graça, né? Pelo Manhã com o Evangelho e também pela leitura bíblica de um ano, que esse ano nós estamos fazendo 4 anos de leitura bíblica consecutiva. Então eu vou estar marcando ainda essa semana, colocando aqui na disponibilidade dos irmãos, porque gostaria muito que todos que participassem, né, na medida do possível, estivesse conosco nesse grande culto, né, um dia abençoado. Vou marcar para um sábado à tarde, para que o acesso seja mais tranquilo das pessoas. Então eu conto com você, tá bom? Nesse culto de ações de graça, pelo Manhã com o Evangelho, que completa ano agora em novembro, e pelo também a leitura bíblica de um ano da Bíblia, que nós estamos fazendo também, amém? Então conto com você, vai ser uma tarde linda na presença do Senhor,
onde nós vamos ler o Evangelho, tomar Santa Ceia, viver esse tempo profético e esse tempo litúrgico, amém? Então aguarde mais informações no nome do Senhor, amém, gente? Um santo final de semana para você. Viva esse dia em oração. A oração, ela nos leva por sobrenatural, amém? Deus abençoe. Querendo o Senhor e nos permitindo, segunda-feira nós estamos aqui para mais um ciclo de manhã com o Evangelho. Graça e paz. Tchau, tchau, gente. Amém, Zanon. Vai estar, hein? Quero você aqui. Deus abençoe.